Na festa mais luxuosa de Manaus, uma jovem humilde foi ridicularizada diante de todos, mas ninguém esperava a resposta que calaria a elite inteira. Enquanto os lustres brilhavam e a música ecoava, todos olhavam apenas para os vestidos caros e os sorrisos falsos. No meio da multidão, uma jovem simples carregava mais coragem do que todos ali juntos. Quando a humilhação veio em público, ela poderia ter abaixado a cabeça, mas não. Sua reação mudaria aquela noite para sempre. O Rio Negro espelha as luzes da cidade como um tapete de estrelas líquidas. Na sua margem, atracado no pio exclusivo do Tropical Hotel, um iate de 40 m corta a água escura com a elegância de uma lâmina prateada. O Amazonas Dream é uma obra-prima naval 3 andares de puro luxo, com piscina na cobertura, bar climatizado, pista de dança e uma vista de 360 da capital amazonense. É sábado, 15 de outubro, e a elite jovem de Manaus se prepara para mais uma noite de ostentação desenfreada. O som do piseiro eletrônico já ecoa pela Ponta Negra, misturando-se com as buzinadas dos carros importados que chegam ao porto. Lamborghini Fon ou Porsches, uma exposição automobilística que vale mais que o orçamento anual de muitas cidades do interior. Mariana Lima desce do Ubo Popular e imediatamente sente o contraste. O motorista, um senhor de uns 50 anos, olha impressionado para a festa que se desenrola à sua frente. Eita, menina, tu vai mesmo nessa festa de rico? Vou sim, seu João, responde Mariana, tentando soar mais confiante do que se sente. Uma amiga me convidou. Então vai com Deus, viu? E lembra, tu não é menos que ninguém, não. As palavras do motorista ecoam em seus ouvidos enquanto ela caminha pelo deck de embarque. O vestido azul emprestado da Sofia é bonito, mas Mariana sabe que não chega nem perto do que as outras garotas estão usando. Ela observa uma menina da sua idade descendo de uma Range Rover Evoque, usando um vestido que ela reconhece de uma revista Von Socken. Mais de 10 mil. O contraste é gritante. Enquanto as outras chegam em grupos rindo alto, postando os toys, fazendo questão de mostrar as bolsas de grife e os sapatos importados, Mariana caminha sozinha com uma bolsa simples da Arezzo, que ganhou de aniversário no ano passado. Eita, mana, tu chegou. A voz estridente de Sofia corta o ar úmido da noite amazônica. Tu está linda demais. Que isso? Sofia Mendonça é um furacão loiro de 1,60 m. Filha de um empresário do ramo de telecomunicações. Rica, mas não tanto quanto gostaria. Ela compensa a diferença social, sendo a mais barulhenta, a mais ousada, a que sempre está no centro das atenções. Oi, Sophie. Mariana abraça a amiga sentindo um alívio momentâneo. Que festa, hein? Nunca vi tanto luxo junto assim. Pois é, mana. O Eduardo não economizou, não. Olha só. Tem 3 Dejeta diferentes, cada um tocando num andar. Lá em cima é eletrônico. Aqui no meio é sertanejo universitário. E embaixo é funk. Bebida liberada, comida japonesa. E olha só, ela aponta para o 3º andar. Tem até um heliporto. Mariana ergue os olhos e vê de fato um helicóptero pousado na cobertura do IAT. Um Oban CNR-4 branco e dourado, com o logotipo das empresas Andrade brilhando, sobe os refletores. Caramba! Sofia, isso aqui deve custar uma fortuna. Mana, para o Eduardo, isso aí é trocado. O pai dele fatura milhões por mês com as madeireiras. Dizem que só de imposto ele paga mais que muito prefeito ganha de orçamento. As 2 amigas sobem a rampa de acesso, passando por seguranças uniformizados que conferem uma lista latrina ventilada melhorada. Mariana se sente como uma impostora, mas Sofia a puxa pelo braço com entusiasmo contagiante. O 1º andar do IAT é uma explosão sensorial. Luzes de LED percorrem o teto em padrões hipnóticos, sincronizadas com a batida do Diário da Justiça. O bar é uma obra de arte todo em mármore branco com veios dourados, atendido por 3 bartenders que fazem malabarismos com as garrafas, como se estivessem num circo. 2 caipirinhas de cuí! Grita Sofia para um dos bartenders com vodka importada,
Não com cachaça, não. Mariana observa tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. Há cerca de 80 jovens espalhados pelos 3 andares do IAT. Todos entre 18 e 25 anos. Todos vestidos como se estivessem numa premiação internacional. Os rapazes usam camisas de marcas europeias, relógios que custam mais que um carro popular, correntes de ouro que brilham sob as luzes coloridas. As garotas são um desfile de alta costura. Gucci para Chanel Saint Laurent. Mana, vem cá que eu vou te apresentar para a galera. Sofia puxa Mariana em direção a um grupo de meninas que posam para fotos perto da piscina. Mas antes que cheguem lá, uma voz masculina as interrompe. Sofia, que bom que você veio. Eduardo Andrade se aproxima com um sorriso que já conquistou metade das universitárias de Manaus. Alto, moreno, com olhos verdes herdados da mãe italiana e ombros largos de quem pratica polo aquático desde criança. Aos 22 anos, ele é o partido mais cobiçado da alta sociedade amazonense. Eduardo, essa é minha amiga Mariana da faculdade. Mariana, esse é o Eduardo, nosso aniversariante. Oi, Mariana. Prazer em conhecê-la. Eduardo estende a mão e Mariana sente um aperto firme, confiante. Seja bem-vinda ao Amazonas Dream. Obrigada pelo convite, responde Mariana, tentando não soar impressionada demais. Festa linda. Ainda não viu nada. Espera o show pirotécnico da meia-noite. Vai ser na cobertura. Vista panorâmica da cidade, Eduardo tem algo diferente dos outros rapazes ricos que Mariana já conheceu. Há uma gentileza genuína em seus olhos, uma educação que vai além do dinheiro. Ele conversa com ela como se fosse uma pessoa importante, não apenas a amiga pobre da Sofia. Vocês já conhecem o IAT? Pergunta Eduardo. Posso fazer uma visita guiada rapidinho? Claro. Sofia bate palmas empolgada. Quero ver tudo. Os 3 começam um tour pelos 3 andares. Eduardo explica que o IAT foi construído na Holanda, customizado especialmente para navegar pelos rios amazônicos. Tem geradores silenciosos, sistemas de purificação de água, comunicação via satélite e até um mini hospital no porão. Meu pai comprou pensando nas viagens de negócios pelo interior. Explica Eduardo enquanto mostram o salão principal. Às vezes ficamos semanas navegando pelos afluentes, visitando serrarias e fazendas parceiras. Mariana escuta fascinada. Seu mundo é tão diferente. Enquanto Eduardo fala de viagens de helicóptero para propriedades rurais, ela lembra das viagens de ônibus com o pai para visitar os rebanhos. Dormindo em pousada simples, comendo nas paradas de estrada. Esse quadro? Pergunta Mariana, apontando para uma tela imensa que domina a parede principal do salão. Esse é um original do Aldemir Martins, responde Eduardo casualmente. Minha mãe comprou numa galeria de São Paulo. Achou que custou uns R$1.000, R$200.000 em um quadro. Mariana engole em seco, pensando que é mais que seu pai ganha em 3 anos de muito trabalho. Mas Eduardo fala sobre isso como quem comenta o preço de uma camiseta. 3 horas antes, no bairro Parque 10, a realidade era completamente diferente. Mariana Lima, 21 anos, estava debruçada sobre os livros de direito constitucional, preparando-se para a prova da segunda-feira. A mesa de estudos era improvisada, uma tábua de madeira apoiada sobre 2 cavaletes, coberta por uma toalha florida que sua mãe havia bordado anos atrás, antes de morrer num acidente de trânsito, quando Mariana tinha apenas 12 anos. A casa onde mora com o pai Paulo Lima fica numa rua tranquila do Parque 10, um dos bairros de classe média de Manaus. É uma residência simples. 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e um pequeno quintal onde Paulo cultiva algumas plantas medicinais que aprendeu a usar durante a infância no interior. As paredes são pintadas de branco, decoradas com fotografias da família e algumas lembranças da falecida esposa Maria Helena. A sala tem um sofá de courino marrom já desbotado pelo tempo, uma mesa de centro de madeira escura e uma televisão de 32 polegadas que Paulo comprou parcelado em 12 vezes no ano anterior.
O que chama a atenção na casa é a quantidade de livros. Estantes improvisadas ocupam todos os cantos. Literatura clássica, livros de administração rural, manuais de pecuária, enciclopédias e uma impressionante coleção de volumes sobre direito que Paulo vem comprando para apoiar os estudos da filha Mariana. "A janta está pronta!" grita Paulo da cozinha, onde prepara seu prato favorito, tucumã com tapioca e um pedaço de carne seca. "Já vou, pai. Só termino esse capítulo sobre controle de constitucionalidade." Paulo Lima sorri ao ouvir os termos jurídicos saindo da boca da filha. Aos 50 anos, ele é um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos, mãos calejadas pelo trabalho rural, mas com olhos inteligentes que revelam muito mais do que sua aparência simples sugere. Ele chega do trabalho ainda sujo da lida diária. As botas estão enlameadas. A camisa social azul clara está amarfanhada e com manchas de suor. A calça jeans tem respingos de barro seco. É a imagem típica do trabalhador rural que enfrenta sol e chuva para sustentar a família. "Oi, pai. Como foi o dia?" pergunta Mariana, fechando o livro e se dirigindo à cozinha. "Tranquilo, filha. Visitei as pastagens do setor 3. Conferi o gado novo que chegou de Rondônia e passei na cooperativa para acertar uns negócios." Paulo fala sobre cooperativa, mas na verdade se refere às reuniões com grandes frigoríficos e exportadores. Fala sobre gado novo, se referindo aos 3.000 bovinos de raça que acabou de adquirir. Fala sobre pastagens do setor 3, como se fossem alguns hectares, quando na verdade se trata de uma área maior que muitos municípios brasileiros. As coisas andam meio devagar, mas Deus sabe o que faz. Continua Paulo servindo 2 pratos com a comida simples que tanto aprecia. Devagar. Para Paulo Lima significa que o faturamento deste trimestre foi apenas 15% maior que o mesmo período do ano anterior, em vez dos 25% que ele havia projetado. Mas essas informações ele guarda para si, preferindo manter a aparência de simplicidade que escolheu como estilo de vida. A cozinha é pequena, mas funcional. Fogão de 4 bocas, geladeira console que faz mais barulho que deveria. Uma mesa redonda de fórmica, onde pai e filha fazem as refeições, conversando sobre tudo, desde o rebanho até a faculdade, desde política até os planos para o futuro. "Pai, a Sofia me convidou para uma festa hoje. No barco do Eduardo Andrade", comenta Mariana entre uma garfada e outra. Paulo ergue o olhar do prato, mastigando devagar o tucumã. Eduardo Andrade, o filho do dono das madeireiras. Ele mesmo vai ser no iate da família lá na Ponta Negra. Mas eu não sei se vou ou não. Não é minha praia, essas coisas de rico. Paulo conhece bem os Andrade. Na verdade, já fez negócios com Roberto Andrade algumas vezes, fornecendo gado para abastecer as fazendas que servem de base para as operações madeireiras da família. Roberto é um empresário respeitado, mas Paulo sempre achou que o homem ostenta demais, fala alto demais, tenta impressionar demais. "Filha, tu não é menos que ninguém. Se quer ir, vai. Só lembra, caráter não se compra em loja de shopping." "Mas, pai, tu sabe como é essa galera. Tudo filho de empresário, de político, de gente importante. Eu vou me sentir um peixe fora de água." Paulo pousa o garfo e olha nos olhos da filha. Há tanto amor naquele olhar que Mariana sente o peito aquecer. "Mariana, eu posso não ter estudado em universidade particular. Posso não ter diploma pendurado na parede. Mas a vida me ensinou uma coisa. Dignidade não depende do tamanho da conta bancária. Tu é uma menina inteligente, educada, trabalhadora. Qualquer um seria privilegiado de ter tua amizade. Obrigada, pai. Às vezes eu esqueço isso. E outra coisa, Paulo sorri com malícia. Quem disse que a gente não tem dinheiro? Mariana ri, achando que o pai está brincando. Ela nunca viu Paulo ostentar. Nunca ouviu falar em investimentos milionários. Nunca presenciou reuniões de negócios importantes. Para ela,
O pai é um fazendeiro simples que trabalha duro para pagar as contas e custear sua faculdade. O que ela não sabe é que Paulo Lima é dono de 247 mil hectares distribuídos entre 5 municípios amazonenses, que seus rebanhos somam mais de 180 mil cabeças de gado, que sua frota de barcos transporta toneladas de peixe para todo o Brasil, que sua conta bancária tem 8 dígitos antes da vírgula, que ele poderia comprar 13 iates como o de Eduardo Andrade sem pestanejar. Paulo escolheu a simplicidade por filosofia de vida, não por necessidade. Ele acredita que o dinheiro deve servir as pessoas, não o contrário. Por isso, vive modestamente, investe na educação da filha, ajuda famílias carentes da região e mantém um perfil baixo que confunde até mesmo os vizinhos. Pai, se eu for nessa festa, que roupa eu uso? Não tenho nada adequado. Usa o que tu tem, filha. Se as pessoas não conseguem ver tua beleza por causa da roupa, o problema não é contigo. Mariana se levanta e abraça ao pai. Paulo cheira sabonete de coco. A suor honesto, a terra molhada. É o cheiro da dignidade, do trabalho, do amor verdadeiro. Bom, se eu for, volto cedo. Amanhã tenho que estudar para a prova de segunda. Vai tranquila. Se precisar de alguma coisa, me liga. Qualquer hora da noite. Paulo não menciona que tem o telefone pessoal de Roberto Andrade na agenda, nem que já esteve várias vezes no escritório da família fechando contratos de fornecimento. Prefere que a filha descubra por si própria que valor não se mede em etiquetas de roupa. Amizade entre Mariana e Sofia. Nasceu numa das primeiras aulas de direito civil, quando foram sorteadas para fazer um trabalho em dupla sobre contratos. Sofia, acostumada com a vida fácil, ficou impressionada com a dedicação e inteligência da colega Mariana. Por sua vez, admirou a espontaneidade e alegria contagiante de Sofia. Ana, tu é muito inteligente, havia dito Sofia após a apresentação do trabalho, que recebeu nota máxima. A gente tem que ser amigas. Desde então se tornaram inseparáveis na universidade. Sofia sempre tentando arrastar Mariana para festas e baladas. Mariana sempre preferindo a biblioteca e os grupos de estudo. Mas a diferença social era evidente, enquanto Sofia chegava à faculdade numa BMW conversível. Mariana vinha de ônibus, ou Ubon. A insistência para a festa no IAT começou na segunda-feira. Mariana, tu não pode perder essa festa. Vai ser épica. Sofia havia dito durante o intervalo das aulas enquanto tomavam açaí na cantina da Que Festa. Sofia. O Eduardo Andrade vai dar uma festa no IAT da família. Sábado que vem vai ter Diário da Justiça famoso. Bebida liberada e toda a galera mais importante de Manaus vai estar lá. Sofia, tu sabe que não é minha praia. Como não é tua praia, tu mereces se divertir também. Trabalha demais, estuda demais. Precisa viver um pouco. Sofia estava certa sobre uma coisa. Mariana vivia entre livros e trabalho. Além da faculdade, ela dava aulas particulares para alunos do ensino médio. Ajudava o pai com a contabilidade da fazenda, sem saber da real dimensão dos negócios. E ainda encontrava tempo para fazer trabalho voluntário numa organização não governamental que cuidava de crianças carentes. Mas eu não tenho roupa adequada, Sofia. E tu sabe como é essa turma do Eduardo? Que isso, mana? Tu é linda, é inteligente, é mais interessante que todas aquelas patricinhas vazias. E sobre roupa? Não esquenta não. Pega meu vestido azul, aquele que comprei no Amazonas Shopping. Tu vai ficar um arraso. Sofia Mendonça sabia ser persuasiva quando queria. Durante toda a semana, bombardeou Mariana com argumentos. Tu passa o tempo todo estudando, merece se divertir. O Eduardo é gente boa, não é como os outros ricos esnobados. Vai ser a festa do ano. Todo mundo vai falar disso por meses. Tu não pode se esconder na biblioteca para sempre. Na quinta-feira, Sofia levou o vestido para a faculdade. Pronto, não tem mais desculpa. Esse vestido foi feito para ti.
O vestido era realmente bonito, azul oil, com um corte elegante que valorizava a silhueta. Comprimento midi, tecido de boa qualidade. Sofia havia pago 800 Harleys por ele numa loja do shopping, o que era uma quantia significativa para os padrões de Mariana, mas apenas um valor casual para a filha de um empresário de telecomunicações. Sofia, eu não sei. E se eu não me encaixar? E se as pessoas perceberem que eu não pertenço àquele mundo, mana, para de insegurança? Tu vale mais que metade daquelas garotas superficiais. Pelo menos tu tem conteúdo na cabeça. Sofia estava empolgada com a ideia de levar a amiga para uma festa da alta sociedade. Na verdade, ela própria às vezes se sentia deslocada nesses eventos. Sua família tinha dinheiro, mas não tanto quanto gostaria. Os Mendonça eram ricos, mas não milionários. Tinham uma boa vida, mas não chegavam ao nível dos grandes empresários, políticos e latifundiários que dominavam a elite manauense. Levar Mariana seria uma forma de Sofia se sentir mais confiante, de ter uma aliada num ambiente onde às vezes se sentia julgada pelas outras garotas que nasceram em berços ainda mais dourados. Tá bom, Sofia. Eu vou ceder o Mariana na sexta-feira após mais um dia de insistência. Mas se eu não me sentir bem, vou embora cedo. Ai, que bom. Tu vai ver como vai ser divertido. Sofia não imaginava que estava preparando o palco para uma das noites mais difíceis na vida da amiga. Nem que essa mesma noite se tornaria um divisor de águas, revelando verdades que mudariam para sempre a percepção de todos os envolvidos. Na sexta à noite, Sofia foi até a casa de Mariana para escolher a maquiagem e planejar o visual. Caramba, Mariana, nunca tinha vindo na tua casa. Sofia olhava ao redor com curiosidade genuína, não com desdém. Que aconchegante. É simples, né? Mas eu gosto daqui. Simples nada. Olha quantos livros. Teu pai lê tudo isso e Sofia... Meu pai sempre foi apaixonado por leitura. Diz que livro é o melhor investimento que existe. Sofia folheou alguns volumes clássicos da literatura brasileira. Tratados de economia rural, manuais de gestão empresarial, livros sobre direito agrário. Ficou impressionada com a diversidade e qualidade da biblioteca. Teu pai deve ser muito inteligente. É, sim. Ele diz que não precisa de diploma para ser sábio. As duas passaram 1 hora experimentando maquiagens e penteados. Sofia emprestou uma bolsa pequena da Ariel e um par de brincos discretos mais elegantes. Quando terminaram, Mariana estava realmente linda. O vestido azul contrastava perfeitamente com seu tom de pele moreno. A maquiagem realçava seus olhos castanhos, o cabelo solto em ondas naturais e moldurava seu rosto delicado. Pronta, tu está uma deusa! Exclamou Sofia, tirando várias fotos com o celular. O Eduardo vai ficar babando para Sofia. Não exagerar nada. Tu é a garota mais bonita da nossa turma. Só não se enxerga. Paulo apareceu na porta do quarto, já de banho tomado e com uma camisa social limpa. Nossa, que meninas lindas. Vão arrasar na festa. Oi, senhor. Paulo. Sofia cumprimentou com empolgação. O senhor não acha que a Mariana está linda? Minha filha sempre está linda, respondeu Paulo com um sorriso orgulhoso. Mas hoje está especial mesmo, pai. A Sofia vai me dar carona até lá. Não precisa, filha. Posso levar vocês e Sr. Paulo. Obrigada, mas eu levo ela no meu carro mesmo. Sofia preferia chegar ao evento dirigindo sua BMW, que combinava mais com o ambiente da festa. Paulo assentiu, mas algo em seu peito se apertou. Uma intuição paterna, um pressentimento que não conseguia explicar. Cuidado com vocês, meninas. E Mariana, qualquer coisa me liga. Qualquer coisa mesmo. Pode deixar, pai. Volto cedo. Paulo beijou a testa da filha e assinou para Sofia. Depois que elas saíram, ele ficou um tempo na varanda olhando o carro se afastar na noite manauense. Algo o incomodava, mas não sabia explicar o quê. O Amazonas Dream balançava suavemente nas águas escuras do Rio Negro, criando um movimento hipnótico que se sincronizava com as luzes coloridas e refletidas na superfície.
A festa estava no auge. Exatamente 83 jovens da alta sociedade manauense ocupavam os 3 andares do IAT, cada um tentando superar o outro em ostentação e pose para as redes sociais. No primeiro andar, o Diário da Justiça Marcos Viana, famoso por tocar nos melhores eventos de São Paulo e Rio de Janeiro, comandava uma pista de dança lotada. Os rapazes competiam para ver quem tinha o relógio mais caro. As garotas exibiam bolsas que custavam mais que um carro popular. Era um universo à parte, onde o dinheiro falava mais alto que qualquer outra qualidade. Mariana e Sofia haviam chegado há 1 hora e tentavam se misturar ao ambiente. Mas Mariana sentia-se como uma atriz interpretando um papel que não dominava. Cada conversa era sobre viagens internacionais, compras em Miami, festas em Ibiza, investimentos que seus pais faziam em paraísos fiscais. Mana, bora dançar. Sofia puxava Mariana pela mão, tentando contagiá-la com sua energia natural. Vai dançando, Sophie. Eu vou ficar aqui observando um pouco mais. Mariana se posicionou estrategicamente perto do bar, de onde podia observar toda a movimentação sem chamar muito atenção. Era fascinante e assustador. Ao mesmo tempo, aqueles jovens pareciam viver numa realidade paralela, onde os problemas do mundo real simplesmente não existiam. Do outro lado do salão, próximo às enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, um grupo de garotas chamava a atenção pela forma como dominavam o ambiente. No centro do grupo estava Camila Torres, 20 anos, filha do deputado federal Marcelo Torres. Camila era o que se poderia chamar de rainha abelha da alta sociedade jovem de Manaus. Loira platinada, olhos azuis que herdou da mãe francesa, corpo escultural mantido por Ponenaus, caros e tratamentos estéticos regulares. Usava um vestido valentino que custara 15.000 euros numa viagem recente a Paris, acompanhado de sapatos de Mitimés que havia sido presente do pai pelo seu aniversário de 18 anos. Gente, vocês viram o post da Isabela Santos? Camila mostrava o celular para as amigas. A nojenta foi passar as férias em Cancún outra vez. Que falta de criatividade. Ai, para de implicar com a Isabela Rio Fonanda Moura, filha do prefeito de Manaus. Tu foi para Miami 3 vezes esse ano, mas Miami é diferente, né? É mais sofisticado que esses resorts cafonas do México. Fonanda também era um exemplar típico da elite jovem manauense, morena, cabelos lisos escorridos, sempre vestida como se estivesse saindo de uma revista de moda. Filha única do prefeito Augusto Moura, ela cresceu achando que o mundo lhe devia todas as regalias possíveis. Aos 19 anos, já havia batido 3 carros, sempre substituídos imediatamente pelo pai para evitar escândalos. Meninas, olha só que interessante. A voz de Camila ganhou um tom venenoso que suas amigas conheciam bem. Tem gente estranha na festa. Como assim estranha? Olha ali perto do bar, a menina de vestido azul. Todas olharam discretamente na direção de Mariana, que continuava observando a festa com uma mistura de fascínio e desconforto. Que não conheço, disse Fonada franzindo a testa. Tu conhece, Camila? Não faço ideia de quem seja, mas olha a roupa dela. Básica demais para estar aqui, não acham? Camila tinha um talento natural para identificar quem não pertencia ao seu círculo social. Era como um radar que detectava diferenças sutis. Um tecido que custava 300 aros em vez de 3.000. Uma bolsa que era de marca nacional em vez de importada. Um sapato que vinha do shopping em vez de uma boutique exclusiva. Deve ser alguma colada de alguém, especulou Larissa. Figueiredo, a terceira integrante do trio, filha de um grande empresário do agronegócio. Ela era a mais discreta das 3, mas não menos maldosa quando queria. Ou alguma garota de programa que alguém trouxe. Riu Camila. E as outras riram junto, sem questionar a crueldade gratuita do comentário. Mariana não escutava a conversa, mas sentia os olhares. Havia aprendido a reconhecer aquela sensação ainda no colégio.
O peso dos julgamentos silenciosos, a análise criteriosa que algumas pessoas faziam dos outros, baseada puramente na aparência e nas posses materiais. Mariana Sofia apareceu suada da pista de dança com 2 drinks coloridos nas mãos. Toma, caipirinha de kiwi, tá uma delícia. Obrigada, Sophie. Tu está se divertindo muito. Essa festa está incrível. O Eduardo realmente não economizou. Até fogos de artifício vai ter. Que bom. Fico feliz que tu esteja aproveitando. Sofia percebeu que a amiga não estava totalmente à vontade. Que foi, mana? Tu está estranha? Nada não, Sofia. É que eu não estou acostumada com esse tipo de ambiente. Mas é só se soltar um pouco. Olha, vem conhecer uns pessoal da nossa faculdade que está aqui. Sofia puxou Mariana em direção a um grupo de universitários que ela reconhecia das aulas de direito. Eram filhos da classe média alta. Não tão ricos quanto os Andrade ou os Torres, mas com poder aquisitivo suficiente para frequentar os mesmos ambientes. Pessoal, essa é a Mariana. Aqui eu sempre falo que é gênia inconstitucional. Oi, Mariana, cumprimentou Rodrigo Henrique, filho de um juiz estadual. A Sofia sempre fala de você. Diz que você salva a turma toda nas provas. Exagero da Sofia. Mariana sorriu timidamente. Eu só gosto de estudar mesmo. Modéstia à parte, interveio Carla Santos, filha de um empresário do ramo alimentício. Vi sua apresentação sobre habeas corpus na aula do professor Amazonas. Foi brilhante. O grupo era composto por uns 8 universitários, todos vestidos adequadamente para a festa, mas sem o exagero ostensivo da elite máxima. Eles conversavam sobre assuntos variados, faculdade, estágios, planos para o futuro, some e eventos sociais. Era um ambiente onde Mariana se sentia mais à vontade. Mariana, você faz estágio onde? Perguntou Bruno Cavalcante, filho de um desembargador. Ainda não faço estágio formal. Dou algumas aulas particulares e ajudo meu pai com umas questões burocráticas da fazenda dele. Seu pai tem fazenda? Que legal! Interessou-se Carla. Onde fica no interior algumas propriedades espalhadas por Tefé. Quari Mariana respondia sem dar muitos detalhes, como sempre fazia quando o assunto era os negócios do pai. Do outro lado do salão, Camila Torres continuava sua análise maliciosa. Vocês repararam? A menina estranha está conversando com a turma. Da comentou para suas amigas enquanto fingia pousar para uma selfie. Deve ser da faculdade pública mesmo, disse Fonanda com desdém. Só pode ser por isso que não conheço. Gente, vamos descobrir quem é essa criatura. Camila estava entediada e precisava de uma distração. Larissa, vai lá e puxa a conversa. Descobre de onde ela veio. Larissa Figueiredo não gostava muito das maldades de Camila, mas também não tinha coragem de confrontá-la. Filha de uma família tradicional do agronegócio, ela havia crescido num ambiente onde manter as aparências e não causar conflitos era mais importante que defender princípios morais. Camila, deixa a menina em paz. Ela não está incomodando ninguém. Como não está incomodando? Olha como ela está deslocada. É constrangedor. Camila já havia bebido 3 taças de champanhe e estava perdendo os poucos filtros sociais que possuía. Uma hora dessas ela vai fazer alguma coisa embaraçosa e todo mundo vai falar que foi na festa do Eduardo. Camila, para de ser mafonada, tentou intervir, mas sem muita convicção. Eu estou apenas zelando pela qualidade dos eventos que frequento. Vocês não acham estranho aparecer gente que ninguém conhece numa festa privada? Na verdade, a festa não era tão privada assim. Eduardo havia autorizado seus amigos próximos a levarem acompanhantes e a lista de convidados havia crescido organicamente, através de convites informais. Mas Camila preferia acreditar que estava numa reunião ultra-exclusiva da alta sociedade. Enquanto isso, Eduardo observava toda a movimentação de longe. Ele havia notado Mariana desde que ela chegara. Havia algo nela que chamava a atenção.
uma dignidade natural que contrastava com a artificialidade de muitas outras garotas presentes. Eduardo chamou Tiago Bomildes, seu melhor amigo desde a infância. Que festa incrível, cara. Teu pai liberou geral mesmo. Pois é, Tago. Ele disse que era para aproveitar, que só se vive uma vez. Tiago Bons era filho de um grande industrial, dono de várias fábricas no polo industrial de Manaus. Rico, mas com uma personalidade mais tranquila que Eduardo, mais reflexivo. Os dois se conheciam desde pequenos e mantinham uma amizade sólida, baseada em confiança mútua. Cara, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro. Tago. Fala aí. Tu não está meio cansado disso tudo? Eduardo franziu a testa. Disso tudo como? Sei lá, cara. Dessa vida de festa, de ostentação, de todo mundo, tentando impressionar todo mundo. Às vezes eu olho ao redor e penso, que vazio é isso? Eduardo havia pensado a mesma coisa várias vezes, mas nunca havia verbalizado esses sentimentos. Entendo o que você quer dizer. Às vezes é meio artificial, né? Exato. Olha a galera aqui. Metade está mais preocupada em postar stories do que em se divertir de verdade. A outra metade está competindo para ver quem ostenta mais. Eduardo olhou ao redor e viu que Tago estava certo. Dezenas de celulares captavam cada momento, cada pose, cada detalhe que pudesse ser compartilhado nas redes sociais. As conversas giravam em torno de bens materiais, viagens caras, marcas de luxo. E aquela menina ali, Tago apontou discretamente para Mariana, que continuava conversando com o grupo de universitários. Ela parece diferente. É a Mariana, amiga da Sofia. Estudo com ela na UEA. É da tua faculdade, Legai. Ela tem como posso dizer, uma presença diferente. Não está tentando chamar atenção. Não está posando para a foto toda hora. Eduardo concordou silenciosamente. Havia algo em Mariana que o intrigava, uma naturalidade, uma simplicidade que se destacava naquele ambiente carregado de artifícios. Por volta das 11 horas da noite, a festa atingiu seu pico. O terceiro andar estava lotado, com vista panorâmica para toda Manaus. As luzes da cidade se espelhavam no Rio Negro, criando um cenário cinematográfico que fazia jus à reputação de luxo do evento. Mariana havia se soltado um pouco mais, incentivada por Sofia e pelo grupo acolhedor de universitários. Eles haviam subido para o deck superior para ver os preparativos dos fogos de artifício que aconteceriam à meia-noite. Caramba, que vista incrível! Exclamou Mariana, apoiada na amurada do IAT. Pois é, mana, Manaus é linda. Vista de cima, concordou Sofia, que estava visivelmente embriagada, mas feliz. Tu está vendo? Valeu a pena vir. Mariana havia de admitir que estava se divertindo mais do que esperava. O grupo de universitários era acolhedor. Eduardo havia se mostrado um anfitrião gentil e atencioso. E mesmo algumas das outras garotas presentes haviam sido simpáticas com ela. Mas a tranquilidade estava prestes a acabar. Camila Torres, após mais algumas taças de champanhe, decidiu que era hora de descobrir mais sobre a intrusa. Ela se aproximou do grupo onde Mariana estava, acompanhada por suas fiéis escudeiras, Fonanda e Larissa. Oi, pessoal. Camila interrompeu a conversa com um sorriso que não chegava aos olhos. Como vocês estão? Aproveitando a festa? Oi, Camila, respondeu Rodrigo, que a conhecia dos eventos sociais. Tudo ótimo. Você conhece a Mariana? Ela estuda conosco na AEA. Não, ainda não tive o prazer. Camila estendeu a mão para Mariana com exagerada cortesia. Camila Torres. E você é Mariana Lima. Prazer em conhecê-la. Lima. Camila. Fingiu pensar. Não conheço essa família. De que ramos são os negócios? Meu pai trabalha com pecuária. Respondeu Mariana, desconfortável com o interrogatório. Que interessante. Pecuária. O tom de Camila era claramente condescendente. Deve ser trabalhoso, né? Sol quente. Lida com boi. É um trabalho honesto.
disse Mariana, começando a se irritar com o tom da conversa. Claro, claro, todo o trabalho é honesto. Camila riu de forma exagerada. E vocês têm quantas cabeças de gado? Mariana não sabia a resposta exata. Paulo nunca entrava em detalhes sobre os números dos negócios. Ela sabia que ele tinha algumas fazendas, mas desconhecia a verdadeira extensão do império que o pai havia construído. Não sei exatamente, respondeu honestamente. Meu pai não costuma falar muito sobre números. Entendo. Camila trocou um olhar cúmplice com Fonada. Deve ser por humildade, né? Ou, ela pausou dramaticamente por não ter muito o que falar mesmo. O grupo ficou em silêncio. Carla e Rodrigo se entreolharam, desconfortáveis com o rumo da conversa. Sofia, embriagada, demorou alguns segundos para processar a grosseria. Camila, que isso? Sofia finalmente reagiu. Que pergunta é essa? Relaxa aí, Sofia. É só curiosidade mesmo. Camila sorriu maliciosamente. É que eu não conheço a família, então estou tentando situar. Vocês são do interior do Parque 10, respondeu Mariana, a voz ficando mais séria. Parque 10, que bairro? Simpático aditivo foi escolhido cuidadosamente para soar como um insulto disfarçado. Nesse momento, o Diário da Justiça anunciou que faria uma pequena pausa para ajustes técnicos. O volume da música diminuiu e muitas conversas ficaram mais audíveis. Camila percebeu que tinha uma audiência maior e decidiu escalar seu show de crueldade. Gente, vocês sabem que eu tenho uma memória fotográfica incrível, disse em voz alta, garantindo que mais pessoas escutassem. E eu juro que já vi o rosto da Mariana em algum lugar. Deve ser da faculdade, tentou Rodrigo, percebendo onde a conversa estava indo. Não foi na faculdade. Camila pegou o seu celular e começou a mexer nele. Foi em outro lugar. Deixa eu pensar. Mariana sentiu um frio na barriga. Havia algo no tom de Camila, na forma como ela sorria, que prenunciava problemas. Ai, gente, achei. Camila gritou, chamando a atenção de mais pessoas. Olha só que coisa mais fofa. Na tela do celular, um vídeo que ela havia gravado na semana anterior, quando estava voltando do shopping com as amigas, e passou pela vídeo. Mariana aparecia saindo do ônibus em frente à universidade, carregando uma mochila simples e uma marmita. Olha só, nossa Cinderela. Camila mostrou o celular para quem estivesse por perto. A pobrezinha veio de ônibus para a festa dos ricos. O sangue de Mariana gelou. Várias pessoas se aproximaram, curiosas com o alvoroço. Sofia tentou pegar o celular da mão de Camila. Camila, para com isso. Que maldade é essa? Maldade? Que maldade? Camila fingiu inocência. Estou só compartilhando algo divertido que achei no meu celular, mas o pior ainda estava por vir. Camila havia pesquisado nas redes sociais durante a semana e encontrado um perfil antigo de Mariana, de quando ela ainda estava no ensino médio. Fotos dela ajudando em bazares beneficentes, trabalhando como voluntária em comunidades carentes, usando roupas simples. Olha só que arquivo histórico interessante, disse Camila, escrolando pelas imagens. Nossa princesa em seu habitat natural. As fotos mostravam uma Mariana mais nova, sorrindo genuinamente enquanto distribuía sopa para moradores de rua, brincando com crianças em uma creche comunitária, participando de mutirões de limpeza em praias. Eram imagens lindas, que mostravam um coração generoso e uma preocupação genuína com o próximo. Mas no contexto criado por Camila, pareciam evidências de pobreza e inferioridade social. Que amor, continuou Camila, em tom de falsa admiração, ajudando os necessitadinhos. Que trabalho social lindo. Mais pessoas se aglomeravam ao redor. Eduardo, que estava no andar inferior, ouviu o alvoroço e começou a subir as escadas. Tago acompanhou, preocupado com o tom da confusão. Tu não tem vergonha na cara, não, Camila. Sofia tentou defender a amiga, mas sua voz embriagada não soava muito convincente. Vergonha? Eu, Camila. Estava eufórica com a atenção que estava recebendo. A que devia ter vergonha é essa aí,
que se vestiu de rica, mas todo mundo agora sabe que é uma. Ela pausou, procurando a palavra mais cruel, pobretona, que veio de ônibus se misturar com a gente. A palavra pobretona icou pelo deck como um tapa. Várias pessoas riram. Outras ficaram desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de confrontar Camila diretamente. Ela era filha de um deputado federal. Tinha conexões poderosas e cruzar com ela poderia ter consequências sociais sérias. Mariana sentiu o mundo desabar ao seu redor. Todas as inseguranças que havia tentado reprimir durante a noite explodiram de uma vez. As lágrimas começaram a formar em seus olhos, mas ela se recusou a dar a Camila o prazer de vê-la chorar. Pelo menos eu não preciso do dinheiro do papai para ter caráter, respondeu Mariana, a voz tremendo de raiva e humilhação. A frase foi como jogar combustível no fogo. Caráter, Camila gargalhou de forma histérica. Tu quer dar lição de moral sendo uma farsa? Olha só, pessoal. A mendiga quer dar lição na gente. Mais risos, mais celulares sendo apontados, mais humilhação sendo transmitida ao vivo para centenas de follows. Mariana percebeu que estava sendo filmada, que sua humilhação estava sendo documentada e compartilhada em tempo real. Camila, chega. Eduardo finalmente chegou ao terceiro andar e viu a cena. Que é essa? Oi, Eduardo. Camila tentou soar casual. Só estamos conhecendo melhor sua convidada especial aqui. Eduardo olhou para Mariana e viu o desespero em seus olhos. Mesmo sem entender completamente o que havia acontecido, ele percebeu que algo muito errado estava ocorrendo. Mariana, você está bem? Antes que ela pudesse responder, Camila continuou seu show de crueldade. Ela está ótima. Acabamos de descobrir que ela é uma atriz incrível. Conseguiu se disfarçar de rica a noite toda. Que talento! As gargalhadas aumentaram. Mariana percebeu que era hora de sair de lá. Ela não podia mais suportar aquela humilhação pública, aquela exposição cruel de sua situação social. Sofia, eu vou embora, disse Mariana, tentando manter a dignidade. Não, mana, não vai embora não. Sofia estava confusa, embriagada, tentando processar a situação. Ai, que pena. Camila fingiu tristeza. A Cinderela vai embora antes da meia-noite. Mas ela acha, querida, o Ubo aceita Pix. Essa foi a gota de água. Mariana empurrou as pessoas que estavam bloqueando seu caminho e desceu correndo as escadas, procurando uma saída. As lágrimas finalmente começaram a cair, misturando-se com a brisa úmida do Rio Negro. Capítulo 5. A vergonha Mariana conseguiu chegar ao primeiro andar do IAT sem que ninguém a seguisse, mas sentia que todas as pessoas pelos quais passava a olhavam com curiosidade maldosa. A humilhação havia sido tão pública, tão documentada, que provavelmente metade da festa já sabia o que havia acontecido. Ela encontrou um cantinho mais reservado no deck inferior, longe da multidão, onde podia respirar um pouco e tentar se recompor. As luzes de Manaus tremulavam ao longe, indiferentes ao seu sofrimento. O Rio Negro continuava seu curso eterno, testemunha silenciosa de mais uma crueldade humana. Sofia apareceu poucos minutos depois, cambaleando ligeiramente, mas com o rosto preocupado. Mariana, mana, cadê tu? Estou aqui, Sofia. Sofia se aproximou e viu as lágrimas no rosto da amiga. Ai, mana, que maldade da Camila. Que filha da desculpa. Não devia ter te trazido para cá. Não é sua culpa, Sophie. Você não podia imaginar. Podia sim. Eu conheço essa cobra da Camila há anos. Eu devia ter imaginado que ela ia arrumar alguma coisa. Mariana se deixou abraçar pela amiga, mas ainda sentia o peso da humilhação como uma pedra no peito. Sofia, todo mundo viu, todo mundo filmou. Amanhã a universidade inteira vai saber. E daí, mana? Que se fodam. Tu vale mais que todas elas juntas. Mas elas têm razão, Sofia. Eu realmente não pertenço a esse mundo. Eu não tenho dinheiro para estar aqui. Não tenho as roupas certas. Não conheço os códigos sociais. Eu sou uma farsa mesmo. Que farsa?
Sofia estava ficando brava. Tu não é farsa nenhuma. Tu é verdadeira. Tu é inteligente. Tu é trabalhadora. O problema não é contigo. É com elas que são umas vacas podres. Mas Mariana mal escutava as palavras de consolo da amiga. Na sua mente passavam todas as imagens da humilhação. Os risos, os celulares filmando, os comentários maldosos. Ela imaginava como seria segunda-feira na faculdade. Como as pessoas a olhariam. Como seria difícil manter a dignidade depois de uma exposição tão cruel. Do outro lado do IAT, Eduardo estava tendo uma discussão acalorada com Camila. Que foi essa, Camila? Que necessidade tinha de humilhar a menina? Eduardo, relaxa. Foi só uma brincadeira. Camila tentava minimizar o que havia feito. Ela não se machucou. Brincadeira. Você humilhou ela na frente de todo mundo. Filmou. Compartilhou. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa? Uma pessoa que se preocupa com a qualidade dos eventos que frequenta. Camila estava ficando na defensiva. Você viu como ela estava deslocada? Era constrangedor. O constrangedor foi seu comportamento, Camila. Isso foi bem impuro e simples. Fonanda e Larissa assistiam à discussão em silêncio, começando a perceber que talvez tivessem participado de algo realmente errado. Tiago também estava presente, balançando a cabeça com desaprovação. Eduardo, não exagera, tentou Fonada. A Camila só estava sendo honesta. Honesta. Crueldade gratuita não é honestidade, Fonanda. É maldade mesmo. Eduardo estava genuinamente chateado. Ele havia organizado a festa para celebrar com os amigos, não para que alguém fosse humilhado publicamente. Além disso, havia algo em Mariana que ele admirava, uma simplicidade, uma dignidade natural que contrastava com a artificialidade de muitas pessoas do seu círculo social. Sabe de uma coisa, Camila? Acho melhor vocês saírem da minha festa. Como? Camila não acreditou no que ouviu. Tu está me expulsando? Não estou expulsando. Estou sugerindo que seria melhor vocês irem embora. Eduardo, tu está defendendo uma completa estranha contra mim? Camila estava indignada. Contra mim? Que te conheço desde criança. Estou defendendo o que é certo, Camila. E o que você fez foi errado. Camila percebeu que havia perdido o apoio do grupo. Algumas pessoas que antes riam de seus comentários, agora a olhavam com desaprovação. Ela havia exagerado na dose e todos sabiam disso. Tá bom, Eduardo. Vou embora. Sim. Mas tu vai se arrepender de ter me tratado assim por causa de uma qualquer. Ela não é uma qualquer, Camila. E mesmo que fosse, não merecia o que você fez. Camila saiu do iate seguida por Fonada, que ainda tentava convencê-la de que havia exagerado. Larissa ficou para trás, claramente desconfortável com toda a situação. Eduardo, desculpa, disse Larissa. A Camila bebeu demais e exagerou. A gente não devia ter participado disso. É, Larissa, vocês não deviam mesmo. Enquanto isso, no deck inferior, Mariana tentava se acalmar o suficiente para pensar numa forma de sair da festa sem causar mais alvoroço. Sofia, eu vou chamar um belê e ir embora. Eu vou contigo. Mana, não precisa, Sofia. Tu está se divertindo. Fica aí, como fica aí? Tu acha que eu vou te deixar ir embora sozinha depois do que aconteceu? Tá louca? Mariana sorriu pela primeira vez na noite, sentindo gratidão pela lealdade da amiga. Obrigada, Sophie, por tudo. Por ter me defendido, por estar aqui comigo. Imagina, mana, amiga, é para isso mesmo. As duas estavam prestes a descer para o deck de embarque quando Eduardo apareceu acompanhado de Tiago. Mariana, espera aí. Mariana se virou esperando mais problemas. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Isso não deveria ter acontecido na minha festa. Não é sua culpa, Eduardo. É sim. De certa forma eu convidei essas pessoas. Eu sou responsável pelo que acontece aqui. Eduardo parecia genuinamente arrependido. Tago também se aproximou. Mariana, o que a Camila fez foi horrível. Ninguém merece passar por isso. Obrigada.
Mas eu só quero ir embora agora. Entendo perfeitamente, disse Eduardo. Mas antes de você ir, eu quero que saiba uma coisa. Você tem mais classe e dignidade que metade das pessoas que estavam aqui hoje. As palavras de Eduardo tocaram Mariana, mas ela ainda estava muito machucada para processar completamente o que ele estava dizendo. Obrigada, boa festa. Eduardo queria dizer mais alguma coisa, mas percebeu que Mariana precisava de espaço. Ele a viu sair do IAT junto com Sofia, sentindo-se mal por não ter conseguido evitar a humilhação pela qual ela havia passado. Cara, que situação merda, comentou Tiago. Pois é, e o pior é que a Mariana não merecia isso. Ela é uma menina super educada, inteligente. Tu gosta dela? Eduardo pensou na pergunta por alguns segundos. Não sei se gosto no sentido romântico, mas eu admiro. Ela tem uma dignidade e uma autenticidade que é rara no nosso meio. Eu percebi isso também. Ela se destacava justamente por não estar tentando se destacar. Os dois amigos ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as luzes da cidade refletidas no rio. Eduardo, posso te dar um conselho? Claro. Acho que você devia procurar ela na segunda-feira, pedir desculpas de novo, conversar, mostrar que nem todo mundo é como a Camila. Eduardo assentiu, mas na verdade não fazia ideia de como seria abordar Mariana depois de uma noite como aquela. Ele também não imaginava que em poucas horas descobriria que havia muito mais sobre a garota pobretona do que qualquer pessoa na festa poderia imaginar. Eram quase segundas da manhã quando Paulo Lima recebeu a ligação. Ele estava dormindo profundamente depois de um dia longo cuidando dos negócios, mas o telefone tocou insistentemente até que ele atendesse. Alô, pai. A voz de Mariana estava embargada, claramente chorosa. Paulo sentou na cama imediatamente, o coração disparando. O instinto paterno, aquela intuição que havia sentido horas atrás, se confirmava. Filha, que foi? O que aconteceu? Pai, você pode vir me buscar? Claro, filha. Onde tu está? Na Ponta Negra, na Marina do Tropical Hotel. Tô indo. Fica aí que chego em 20 minutos. Paulo não fez mais perguntas pelo telefone. Vestiu a primeira roupa que encontrou, uma calça jeans, uma camisa social azul clara, sapatos sociais surrados mais limpos. Não era o visual mais elaborado, mas Paulo nunca se preocupou muito com aparências. O importante era chegar logo até a filha. Ele subiu na sua pick-up, um veículo simples, mas resistente, ideal para as estradas de terra que ele frequentava durante o trabalho. Enquanto dirigia pelas ruas vazias de Manaus, 1000 pensamentos passavam por sua cabeça. Mariana não costumava ligar pedindo ajuda, especialmente não com aquela voz chorosa. Quando chegou na marina, viu de longe o iate iluminado, onde ainda havia movimento de festa. Próximo ao estacionamento, Mariana e Sofia esperavam sentadas num banco, abraçadas. Sofia parecia estar consolando a amiga. Paulo estacionou e desceu do carro. À distância, via que Mariana havia chorado. Os olhos estavam vermelhos, a maquiagem borrada. Um fogo queimou em seu peito. Oi, pai. Mariana se levantou e correu para os braços do pai. Paulo a abraçou forte, sentindo que ela ainda tremia. Fosse o que fosse que havia acontecido. Era sério. Oi, senhor. Paulo Sofia se aproximou, visivelmente embriagada e ainda abalada pelos eventos da noite. Desculpa, foi culpa minha. Eu trouxe ela para essa festa maldita. Calma, Sofia. O que aconteceu, pai? Depois eu conto. Agora eu só quero ir para casa, disse Mariana, ainda abraçada com ele. Tudo bem, filha. Sofia quer carona? Não. Obrigada. João Paulo, 1000 Ubo já está chegando. Cuidem-se, Mariana. Amanhã a gente conversa, está? Paulo ajudou Mariana a entrar no carro e estava prestes a ir embora quando ouviu vozes vindas do IAT. Um grupo de jovens havia descido e caminhava em direção ao estacionamento, conversando alto. Cara, que mico da Camila, dizia um rapaz. Ela exagerou demais. Pois é,
A menina não merecia aquilo, respondia uma garota. Foi muito cruel. Mas vocês viram como o Eduardo ficou bravo. Paulo conhecia bem os Andrade. Na verdade, já fez negócios com o Roberto Andrade algumas vezes, fornecendo gado para abastecer as fazendas que servem de base para as operações madeireiras da família. Roberto é um empresário respeitado, mas Paulo sempre achou que o homem ostenta demais, fala alto demais, tenta impressionar demais. Filha, tu não é menos que ninguém. Se quer ir, vai. Só lembra, caráter não se compra em loja de shopping. Mas pai, tu sabe como é essa galera. Tudo filho de empresário, de político, de gente importante. Eu vou me sentir um peixe fora de água. Paulo pousa o garfo e olha nos olhos da filha. Há tanto amor naquele olhar que Mariana sente o peito aquecer. Mariana, eu posso não ter estudado em universidade particular, posso não ter diploma pendurado na parede, mas a vida me ensinou uma coisa. Dignidade não depende do tamanho da conta bancária. Tu é uma menina inteligente, educada, trabalhadora. Qualquer um seria privilegiado de ter tua amizade. Obrigada, pai. Às vezes eu esqueço isso. E outra coisa. Paulo sorri com malícia. Quem disse que a gente não tem dinheiro? Mariana R., achando que o pai está brincando. Ela nunca viu Paulo ostentar. Nunca ouviu falar em investimentos milionários. Nunca presenciou reuniões de negócios importantes. Para ela, o pai é um fazendeiro simples que trabalha duro para pagar as contas e custear sua faculdade. O que ela não sabe é que Paulo Lima é dono de 247 mil ha, distribuídos entre 5 municípios amazonenses, que seus rebanhos somam mais de 180 mil. 1.000 cabeças de gado, que sua frota de barcos transporta toneladas de peixe para todo o Brasil, que sua conta bancária tem 8 dígitos antes da vírgula, que ele poderia comprar 13 iates como o de Eduardo Andrade sem pestanejar. Paulo escolheu a simplicidade por filosofia de vida, não por necessidade. Ele acredita que o dinheiro deve servir às pessoas, não o contrário. Por isso, vive modestamente, investe na educação da filha, ajuda famílias carentes da região e mantém um perfil baixo que confunde até mesmo os vizinhos. Paulo ouviu as vozes e reconheceu algumas delas. Jovens da alta sociedade de Manaus, filhos de empresários com quem já havia feito negócios. O tom das conversas o incomodou. Pai, posso te fazer uma pergunta? Disse Mariana, ainda sentada no banco. E claro, filha, por que tu nunca quis ostentar? Eu vejo outros fazendeiros da região com carros caros, casas enormes. Paulo suspirou. Essa era uma conversa que sabia que um dia teria que ter com a filha. Filha, tu sabe que eu perdi meus pais muito cedo. Fui criado pelo meu avô, o velho Sebastião, que era pescador aqui no Rio Negro. Ele me ensinou que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele faz com o que tem. Mariana escutou atentamente. Quando comecei a prosperar nos negócios, eu podia ter escolhido o caminho da ostentação, mas lembrei das palavras do vovô Sebastião. Paulo, dinheiro é como o rio. Se tu represar só para ti, vira poça parada e apodrece. Mas se deixar fluir, alimenta toda a terra por onde passa. Que lindo, pai. Por isso, prefiro ajudar as comunidades ribeirinhas, investir em projetos sociais, dar oportunidade para quem precisa. O dinheiro que não gasto em luxo desnecessário, uso para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Naquele momento, Paulo decidiu que era a hora de Mariana conhecer toda a verdade. Não porque queria impressionar ninguém, mas porque sua filha precisava entender que dignidade não depende de aparência. Vem cá, filha, tem uma coisa que preciso te mostrar. Paulo levou Mariana até o pequeno escritório em casa, onde guardava seus documentos mais importantes. Abriu um cofre discreto embutido na parede e retirou algumas pastas. Olha aqui, disse mostrando os documentos. Essas são as escrituras das propriedades. Essa aqui é o contrato com o frigorífico JBS para fornecimento de 50.001 cabeças de gado por ano.
Este é o acordo com a CG para a exportação de soja. Os olhos de Mariana se arregalaram conforme via os números. Pai, isso aqui são milhões. É, filha, somos uma das maiores famílias produtoras rurais da região norte. Mas eu sempre quis que tu crescesse com os pés no chão, sabendo o valor do trabalho e da humildade. Mariana ficou em silêncio, processando a informação. Então, por que vivemos assim nessa casa simples, com essa vida modesta? Porque essa é a vida que escolhi. Prefiro 1000 vezes essa simplicidade honesta do que a ostentação vazia que vejo por aí. Tu é mais rica do que 90% dos jovens que estavam naquela festa, mas também é mais rica em caráter que todos eles juntos. No dia seguinte, os vídeos da humilhação de Mariana já circulavam pelas redes sociais de Manaus. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de mais zombarias, começaram a surgir comentários de apoio. Conhece a menina? É super educada e inteligente na faculdade. Que maldade gratuita dessa Camila Torres. A garota não merecia isso. Eduardo Andrade acordou com peso na consciência. Ele havia permitido que uma convidada fosse humilhada em sua festa, e isso o incomodava profundamente. Decidiu procurar Mariana na universidade na segunda-feira. Camila Torres, por sua vez, acordou com centenas de mensagens criticando seu comportamento. Pela primeira vez, ela estava sendo julgada publicamente por sua crueldade e não gostou nada da sensação. Na segunda-feira, na universidade, Mariana chegou preparada para enfrentar os olhares e comentários, mas se surpreendeu com a quantidade de colegas que vieram demonstrar apoio. Mariana Eduardo a abordou no corredor. Posso conversar contigo? O que tu quer, Eduardo? Quero pedir desculpas pelo que aconteceu na festa. Eu deveria ter impedido. Tu não tens culpa do que os outros fazem, mas eu sou responsável pelo que acontece na minha casa. E eu queria te conhecer melhor, te convidar para um café, se tu aceitar. Mariana ficou surpresa. Ela não esperava que Eduardo, filho de uma das famílias mais ricas de Manaus, demonstrasse interesse genuíno por ela depois de tudo o que aconteceu. Eduardo, tu tens certeza? Depois do que aconteceu, Mariana, o que aconteceu só mostrou o teu caráter. Tu não perdeu a dignidade nem mesmo quando estava sendo atacada. Isso é admirável. Naquele mesmo dia, uma notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da universidade. Alguém havia descoberto quem realmente era. Paulo Lima, doutor. Colos Monsa, professor de agronegócios da UEA. Foi quem fez a revelação durante uma aula sobre grandes produtores rurais da Amazônia. Vocês conhecem a Fazenda São Sebastião? É uma das maiores propriedades rurais do estado. Mais de 200.000 ha, 180.000 cabeças de gado, contratos milionários com grandes frigoríficos. Um aluno levantou a mão. Professor, quem é o dono? Paulo Lima, um dos empresários rurais mais discretos e bem-sucedidos da região. Homem de origem humilde que construiu um império no agronegócio, mas mantém uma vida simples. Mariana estava na sala. Vários colegas se viraram para olhá-la. Professor, disse uma aluna, a Mariana é filha do senhor Paulo Lima. O silêncio tomou conta da sala. Doutor colchou surpreso para Mariana. É verdade, Mariana? É sim, professor. A notícia se espalhou como fogo pela universidade. Em questão de horas, todos sabiam que a garota pobretona, que havia sido humilhada no sábado, era na verdade filha de um dos homens mais ricos do Amazonas. Camila Torres recebeu a notícia por WhatsApp de uma amiga. Camila, tu não vai acreditar. A Mariana, que tu humilhou no sábado, é filha do Paulo Lima, o dono da Fazenda São Sebastião. Ele é podre de rico, mais rico que teu pai. Camila sentiu o sangue gelar. Ela havia humilhado publicamente a filha de um dos maiores empresários da região, gravando e compartilhando vídeos. As consequências poderiam ser desastrosas. Eduardo soube da notícia através de Tago. Cara, tu não vai acreditar. A Mariana é filha do Paulo Lima. Paulo Lima, o nome me familiar, cara. Fazenda São Sebastião.
Meu pai já fez negócios com ele. O cara é riquíssimo, mas super discreto. Eduardo ficou impressionado, não pela riqueza de Mariana, mas pela humildade dela e do pai. Eles tinham mais dinheiro que muitos dos presentes na festa, mas escolheram a simplicidade. A mudança foi imediata. De repente, Mariana não era mais a garota deslocada na festa. Era a filha de Paulo Lima, herdeira de um império rural, que escolheu viver com simplicidade. Os vídeos da humilhação ganharam um novo contexto nas redes sociais. Os comentários mudaram. A ironia de humilhar alguém mais rico que você. Isso que é elegância. Rica de verdade e humilde. Camila Torres fez papel de palhaça. Verdadeira riqueza não precisa de ostentação. Camila tentou controlar os danos, postando uns stories pedindo desculpas, mas já era tarde. Sua reputação havia sido abalada. Na terça-feira, Paulo recebeu uma ligação inesperada. Paulo, aqui é Roberto Andrade. Oi, Roberto, como vai? Paulo, eu soube do que aconteceu na festa do meu filho, com sua filha. Quero pedir desculpas em nome da família Roberto. Seu filho não teve culpa. Pelo contrário, tentou defender minha filha. Mesmo assim, me sinto responsável. Paulo, você e sua filha são bem-vindos em nossa casa sempre que quiserem. Paulo agradeceu, mas dispensou cortesmente. Ele não queria que Mariana fosse aceita por causa do dinheiro da família. Queria que ela fosse respeitada pelo que realmente era. Na quarta-feira, Mariana decidiu confrontar a situação de frente. Na hora do intervalo, quando a cantina estava cheia, ela subiu numa cadeira e pediu atenção. Pessoal, posso falar uma coisa? Todos se viraram para ela. Eu sei que vocês estão falando sobre o que aconteceu no sábado e sobre quem é meu pai. Quero deixar algumas coisas claras. O silêncio era total. Primeiro, eu não mudei. Eu sou a mesma Mariana de sempre. Não sou melhor nem pior do que era antes de vocês saberem sobre minha família. Segundo, meu pai me ensinou que riqueza de verdade é caráter, é educação, é respeito pelo próximo. Dinheiro é só consequência do trabalho honesto. Terceiro, eu não quero ser tratada diferente por causa da conta bancária da minha família. Quero ser respeitada pela pessoa que eu sou. E por último, obrigada a todos que me apoiaram quando eu era só a Mariana pobre. Vocês mostraram que caráter não tem preço. A cantina explodiu em aplausos. Mariana havia transformado um momento de exposição numa lição de dignidade. Eduardo estava presente e ficou ainda mais impressionado. Mariana havia usado aquele momento não para se vingar ou humilhar quem a atacou, mas para ensinar sobre valores. Camila, que também estava na cantina, saiu discretamente. Ela havia aprendido uma lição dolorosa sobre julgamentos precipitados. Nos dias seguintes, a história ganhou proporções maiores. Jornais locais escreveram sobre o caso, sempre focando na lição sobre não julgar pela aparência. Paulo foi procurado por repórteres, mas declinou todas as entrevistas. Ele manteve sua filosofia de descrição. Minha filha fala por si só, disse ele simplesmente. Mariana, por sua vez, usou a repercussão para promover causas sociais. Ela começou um projeto de extensão universitária para levar educação financeira às comunidades ribeirinhas. Eduardo se tornou um grande apoiador do projeto, usando a estrutura da empresa da família para ajudar na logística. A relação entre eles evoluiu naturalmente, não por interesse, mas por afinidade real e valores compartilhados. 6 meses depois, Mariana foi convidada para dar uma palestra na formatura de sua turma sobre dignidade e valores em tempos de redes sociais. Na plateia estavam seus colegas, professores, familiares e muitos dos jovens que estiveram na festa naquela noite. Eduardo estava na primeira fileira ao lado de Paulo, que finalmente havia aceitado usar um terno social novo para a ocasião. Camila estava presente também nos fundos do auditório. Ela havia mudado muito nesses meses, aprendendo sobre humildade e empatia. Meus caros colegas, começou Mariana, há alguns meses, passei por uma experiência que poderia ter me destruído ou me ensinado.
Escolhi que me ensinasse. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que vestimos, no que dirigimos ou no que postamos nas redes sociais. A verdadeira riqueza está na forma como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que julgamos diferentes de nós. Aprendi que dignidade não se compra, não se herda, não se ostenta. Dignidade se conquista todos os dias através de nossas escolhas, nossas palavras, nossos atos. E aprendi que às vezes as situações mais dolorosas são as que mais nos fazem crescer. A plateia estava emocionada. Muitos choravam, reconhecendo-se nas palavras de Mariana. Termino com uma frase que meu pai me ensinou, que meu bisavô pescador ensinou a ele. O valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. A ovação foi de pé, prolongada. Paulo chorava de orgulho. Eduardo sorria apaixonado não só pela beleza de Mariana, mas pela profundidade de seu caráter. Após a cerimônia, Camila se aproximou. Mariana, posso falar contigo? Claro, Camila. Eu queria te pedir desculpas, de verdade. Não porque descobri quem é tua família, mas porque reconheço que fui cruel e preconceituosa. Obrigada, Camila. Aceito suas desculpas. Tu me ensinou muito sobre mim mesma, sobre valores. Obrigada por isso. As duas se abraçaram, selando a paz. 2 anos depois, Mariana se formou como a melhor aluna da turma de Direito. Paulo estava na primeira fileira, desta vez orgulhosamente usando um terno caríssimo, não para ostentar, mas para homenagear a filha no seu dia especial. Eduardo havia se tornado seu noivo, depois de um relacionamento construído sobre bases sólidas de respeito e amor verdadeiro. A Fazenda São Sebastião havia se tornado modelo de sustentabilidade e responsabilidade social na região. Sempre sob a filosofia de Paulo de que dinheiro deve servir as pessoas, não o contrário. Mariana abriu seu próprio escritório de advocacia, especializando-se em direito agrário e ambiental, sempre priorizando causas sociais. Camila Torres havia mudado completamente, formou-se em psicologia e passou a trabalhar com projetos de combate ao bullying em escolas. A festa no IAT do Rio Negro havia terminado há muito tempo, mas suas lições ainda ecoavam na vida de todos os envolvidos. Em uma entrevista anos depois, Mariana resumiu sua filosofia de vida. Naquela noite no Rio, eu descobri que ser humilhado publicamente dói, mas descobri também que nossa reação à humilhação define quem realmente somos. Podemos escolher o ódio e a revanche, ou podemos escolher o crescimento e a compaixão. Eu escolhi crescer, e cresceu mesmo. Não só em riqueza material, mas em riqueza de caráter, que é a única que realmente importa e a única que ninguém pode tirar de nós. A simplicidade de Paulo Lima havia ensinado à filha a lição mais valiosa. Verdadeira nobreza não precisa de títulos, verdadeira riqueza não precisa de ostentação, e verdadeira dignidade não precisa de aprovação alheia. Na orla da Ponta Negra, onde tudo começou naquela noite de outubro, o Rio Negro continua seu curso eterno, espelhando as luzes da cidade e carregando em suas águas escuras não só os reflexos da ostentação urbana, mas também as lições de humildade que apenas os simples de coração conseguem compreender. A festa acabou, mas a vida continuou e continuou mais rica, não em dinheiro, mas em sabedoria.